de ela ter pedido aquele valor. Se dão 1 milhão para o Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, por 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura. Por que pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? Então, qual é o problema disso? Eu quero reagir aqui o vídeo do canal aqui do Eu Acredito Podcast, com a participação do pastor Júnior Trovão. Eu quero reagir um trecho aqui desse podcast, uma parte onde o Júnior Trovão fala sobre essa questão de cobrar para pregar. E ele falou algumas coisas que eu achei simplesmente um absurdo. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou mostrar aqui o vídeo, só o trecho. Eu já falei desse assunto aqui no canal várias vezes. É até cansativo a gente falar de uma coisa que irrita a gente, sabe? Deixa a gente triste, porque é uma coisa que a gente não espera pessoas que dizem que conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia fazer. Mas, infelizmente, eu vou botar o trecho aqui para a gente reagir juntos. Cortando estradas e caminhos sobre os altos valores para pregar. Isso é também cargos constituídos por Deus? Paulo diz que aquele que vive o Evangelho, que viva do Evangelho, que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Paulo tinha esse direito, embora ele se absteve dele, mas ele teve esse direito. Quem vive do Evangelho, quem prega o Evangelho, que viva dele. Se há um chamado, se tem um chamado, é lógico que existem excessos. É igual criticaram muito a Camila, né? Posso falar porque eu também sou conhecido, deve ter uma certa amizade. Pô, qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão para o Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, por 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura. Por que pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? O que é de mal disso? Uma coisa, se ela fosse pedir à igreja. Sim. Mas há um órgão público. Ué? E é um órgão público que quer pagar, né? Não, peraí. Precisa. Toda prefeitura tem uma verba destinada à cultura. Ela tem que gastar mesmo. Então, qual é o problema disso? Então, eu acho que as pessoas falam do que não tem nem noção. Criticam quando não se deve criticar. E às vezes aplaudem quando não se deve aplaudir. Não, e tem gente que ainda fala, não, e por que não pega esse dinheiro e bota na educação? Porque não pode. Essa verba é destinada para aquilo. Isso aí. Não a Lei Rouanet. Aí os artistas, não tem como. todos seculares, aproveitam dessa lei da cultura e... Agora, não tem um crente lá que pode... Não tem um cantor evangélico que pode ter parte da Lei Rouanet. Por que pode ser do secular e não pode ser por evangélico? Verdade. Deixa eu entrar lá para você ver. Eu vou repetir aqui a fala dele, a resposta que ele deu ali a um inscrito do canal, talvez, que fez a pergunta sobre os valores exorbitantes que são cobrados por cantores e pregadores para pregar e cantar. Eu vou repetir novamente e vou pausar para a gente comentar. Tem muita coisa que ele falou aqui que não faz nenhum sentido, não tem contexto bíblico, não tem respaldo bíblico, e eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Cortando estradas e caminhos sobre os altos valores para pregar. Isso é também cargos constituídos por Deus? Paulo diz que aquele que vive o Evangelho, que viva do Evangelho, que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Paulo tinha esse direito, embora ele se absteve dele, mas ele teve esse direito. Ele está citando o que Paulo disse, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Paulo não está dizendo aqui aquele que prega o Evangelho, que cobre pelo Evangelho que está sendo pregado. Paulo não disse isso. Não é errado um pastor, por exemplo, receber salário. Como ele disse ali, Paulo citou isso. Não é errado um pastor, um pregador que vive integralmente, que não tem um trabalho secular, que vive 24 horas praticamente da igreja, acompanhando vidas, aconselhando, visitando, dando aula, pregando. Não é errado você ter um sustento, uma renda para você se manter e manter sua família. Não tem nada de mais nisso e é bíblico. É bíblico. Está lá em Timóteo. Paulo ensina isso a Timóteo. Agora, o que estamos falando aqui de pessoas que fizeram do reino de Deus, do Evangelho, um meio de lucrar, um meio de ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Paulo não está dizendo que viver do Evangelho aqui é você cobrar para pregar o Evangelho, como ele citou ali. Não é isso. Não é isso. Prega o Evangelho, que viva dele. Se há um chamado, se tem um chamado, é lógico que existem excessos. É igual criticaram muito a Camila, né?
Posso falar porque eu também sou conhecido, deve ter uma certa amizade. Pô, qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão para o Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, porque 3 milhões para o Gustavo Lima fazer um show para a prefeitura. Por que pode dar 3 milhões para um ímpio e não pode dar 90 mil para um crente? O que é de mal disso? Uma coisa, se ela fosse pedir à igreja. Sim. Mas Gente, isso aqui é sério. Qual o problema? Qual o problema nisso? Se dão 1 milhão para o Gustavo Lima, por que não podem dar 100 mil, 200 mil para um cantor evangélico? Pode dar para o ímpio, mas não pode dar para o crente. Aí que está o problema. Aí ele comete um erro grave, que é comparar a igreja com o mundo. Comparar um ministro do evangelho, um servo de Deus, um cristão, com o ímpio. Aí quer dizer, não, se o ímpio faz, por que o crente não pode fazer? Porque o crente não tem a cosmovisão que o ímpio tem. Simples. Porque o crente não tem um estilo de vida que o ímpio tem. Simples. É tão difícil um pregador renomado como ele, teólogo e tudo mais, pastor, entender isso? Se podem dar para o ímpio, porque o ímpio não tem compromisso com o reino de Deus. Eles não estão nem aí para caminhar de acordo com aquilo que Jesus ensinou, com os princípios e valores cristãos. Não estão nem aí. É por isso que não tem como comparar, gente. Se é para fazer aquilo que o mundo faz, se é para fazer aquilo que aquele que não confessa a fé em Cristo faz, então para que existe conversão? A conversão é justamente você deixar de fazer as coisas do mundo, a coisa que você achava normal, e quando você vem para Jesus, você vê que não é normal, vou parar de fazer. Quer dizer que se uma prefeitura paga 1 milhão, 3 milhões para o Gustavo Lima, por que não vai pagar 100, 200 para um gospel, um cantor gospel? Não pode, porque o cantor ímpio vai chegar lá, vai expor o seu talento, a sua música secular cheia de profanação, cheia de sensualidade e tudo mais. E o cristão, quando vai para um evento, para a igreja, seja lá onde for, dizendo que está indo pregar o evangelho, ele está indo levar o evangelho. Simples assim. O ímpio não vai levar o evangelho, o crente vai. O pregador, o pastor, pelo menos eu acho que vai, né? Tem uns que não estão levando o evangelho, então acho que é trocar 6 por meia dúzia, tanto faz. E aí depois fala, não pode cobrar da igreja, mas é a prefeitura que está cobrando. Não importa quem é que vai pagar. Se é a igreja, se é um empresário, se é dinheiro público da prefeitura, não importa. O que importa é o que vai ser entregue. Esse valor que está sendo exigido, está sendo cobrado, por quê? O que vai ser entregue? Qual é o serviço? Qual é o produto? E no caso do cristão, do pregador, né, do cantor, ele vai entregar o evangelho. Ou seja, ele está sendo pago para entregar o evangelho. O Gustavo Lima não vai entregar o evangelho. Ele está sendo pago 90, 100, 200, seja lá o preço que for, exagerados, para entregar aquilo que Jesus falou para fazer de graça. Ainda acham certo e reclamam quando a gente critica. E é um órgão público que quer pagar, né? não, peraí. Precisa, Toda né? prefeitura tem uma verba destinada à cultura. Ela tem que gastar mesmo. Então, qual é o problema disso? Então, eu acho que as pessoas falam do que não tem nem noção. Criticam quando não se deve criticar. E às vezes aplaudem quando não se deve aplaudir. Não, e tem gente que ainda fala, não, e por que não pega esse dinheiro e bota na educação? Porque não pode. Essa verba É destinada para aquilo. isso aí. Não... A Lei Rouanet, aí os artistas... Ai, meu Deus do céu. Toda prefeitura tem uma verba que é destinada à cultura e lazer. Beleza, isso aí está na Constituição. E o governo, né, ele estipula, não sei o valor exato, mas tem lá o orçamento, e deixa lá, né, a cargo das prefeituras, para que ela invista nessa questão de cultura e lazer. E como o rapaz falou aqui, é um dinheiro que não pode ser empregado em outras coisas, tem que ser na cultura e lazer. E nisso, as prefeituras fazem o quê? Pagam cachês altíssimos para cantores famosos, renomados, outros nem tanto, mas que cobram caro. E nesse pacote aí está agora também o povo gospel, né? Os cantores e pregadores do meio gospel. Qual é o erro? Primeiro, valores exagerados, exorbitantes que são pagos. Segundo, pessoas vão alegar, mas aí tem um retorno.
A prefeitura está empregando esse valor ali no cantor, ali no show e tudo mais, mas olha quanto esse show na cidade vai movimentar. O comércio, a economia vai ser movimentada. Ou seja, o retorno será 2, 3 vezes maior do que o valor que foi empregado para fazer aquele evento. Foi contratado. Aí tá, tudo bem. Aí eu te pergunto, o que a prefeitura faz com esse valor 3 vezes maior que retornou para os cofres públicos? O que a prefeitura faz? Se a segurança continua um lixo, a saúde pública um lixo, você para marcar uma consulta é um Deus nos acuda, para ser atendido 2, 3 meses, se for atendido. Cidades que nem posto de saúde tem, e quando tem não tem médico, não tem nada. Saneamento básico horrível. Ah, mas não pode gastar com outra coisa não, tem que gastar com a cultura e com o lazer, está na Constituição, beleza. Mas isso é prioridade? Eu acho que a prioridade é a saúde, a prioridade é a educação, a prioridade é o saneamento básico, depois o lazer. É ou não é? Você está com dinheiro aí, você recebe seu salário, você está cheio de conta para pagar, tem a luz, tem o telefone, tem a internet, tem as compras para fazer, aí você deixa tudo isso de lado e vai para o shopping, vai para a praia, vai viajar, vai passear, e aí você vê que é uma coisa errada e que crente agora está envolvido nisso. É lamentável, lamentável. Artistas, Não tem como. todos seculares aproveitam dessa lei da cultura e Agora, não tem um crente lá que pode, não tem um cantor evangélico que pode ter parte da Lei Rouanet. Porque pode ser por secular e não pode ser por evangélico. Verdade. Deixa eu entrar lá para você ver. Por que pode ter para o secular e não pode ter para o evangélico? Você imagina Jesus enviando os apóstolos para pregar e dizendo para eles, olha, vocês só vão pregar onde vocês forem pagos, onde vocês receberem alguma oferta. Se ninguém pagar o cachê de vocês, se ninguém ofertar para vocês, contribuir, zero possibilidade. Vocês nem saiam de casa. Vocês imaginam Jesus orientando os apóstolos dessa maneira? Claro que não vai imaginar, porque isso não existe na Bíblia, não existe no Evangelho. Muito pelo contrário. Quando Jesus, lá no capítulo 10 de Mateus, envia os discípulos para pregar, Jesus diz assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão ressuscitar mortos, tá? Mas dai de graça aquilo que vocês receberam de graça. Não leve ouro, não leve prata, não leve cobre, não leve túnica, não leve sandália, não leve nada, porque digno é o obreiro do seu salário. Bom, o Jesus que disse que eles não deveriam levar nada e que era para dar de graça aquilo que eles receberiam de graça, é o mesmo Jesus que no mesmo texto diz que o obreiro é digno do seu salário. O que aprendemos aqui? Jesus quer dizer que as pessoas, ao receberem os apóstolos, vão ofertar na vida dos apóstolos. Eles não ficarão desamparados. Ah, qual o problema? Qual o problema? A prefeitura paga 1 milhão, 3 milhões para o Gustavo Lima, porque não pode pagar 100, 200 para um cantor, para um pregador. É porque o Gustavo Lima vai levar para o povo sensualidade, carnalidade. E o pregador, até onde se sabe, ele vai levar o evangelho. Vai levar aquilo que Jesus falou que é para levar de graça. Ele sai de casa para pregar o evangelho, tirar almas do abismo. Então ele está cobrando 90, 100, 200 mil para tirar pessoas do abismo. Essa que é a verdade, nua e crua. Mas é isso. Vendilhões defendendo vendilhões. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha de tudo isso. Até o próximo vídeo.